Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde a você e boa noite também, afinal de contas, vai que você tá lá no Japão, mas tá assistindo Conexão Rondônia ao vivo, né? Tá no Oriente. Muito bom dia, gente, muito bom dia. E hoje é terça-feira, exatamente dia 13 de novembro de 2018. Como dizem, 2018 já era, meu amigo, é quase um tchau pra ele, falta pouquinho. E nós estamos aqui no Conexão Rondônia ao vivo, no site Rondônia ao vivo, o site que tem a maior audiência do estado de Rondônia. Olha, de 4 a 6 milhões de acessos todos os meses. Isso quem está falando é o Google, não somos nós que estamos só te avisando. São 4, 6 milhões de acessos. E temos que agradecer a você que está aí do outro lado. Afinal de contas, se não fosse você, não teria razão desse trabalho em conjunto da redação, do pessoal da produção, e está sempre lançando produtos novos, e o Classificados, hein, que é o nosso carro-chefe também. Então, olha, só agradecemos a você, muito obrigado mais uma vez pelo teu apoio. Mas vamos entrar no que interessa, né? Hoje, nessa terça-feira, vamos continuar falando de política, e dessa vez estamos aqui com uma pessoa muito conhecida, pelo menos em Porto Velho, não tem quem não diga que não o conheça. Trata-se do vereador Alex Paletó, foi candidato agora nas últimas vezes a deputado estadual e veio aqui conosco bater um papo, falar um pouco da atuação na Câmara dos Vereadores, falar um pouco do estado de Rondônia, como ele está avaliando essa transição Daniel para Marcos Rocha e também ao nível Brasil, né? Como é que tá, ele que é um historiador muito conhecido, aliás, antes de ser vereador, ele é professor de história, ou seja, é um homem que fala, que conhece a história nossa, que aliás um povo que não dá valor à sua história, não dá valor ao seu passado, com certeza não vai dar valor ao futuro e muito menos ao presente. Alex, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao vivo. Bom dia, Ivan. É um prazer estar aqui com todo mundo acompanhando essa programação do Rondônia ao vivo. A gente está aqui para poder fazer um esclarecimento das nossas ações, da nossa atuação, do pleito eleitoral que passamos agora recentemente e das perspectivas futuras aí com o nosso nome aí na nossa vereança. Tá certo, Alex. Como sempre, você já é conhecido nosso, é uma pessoa que a gente admira muito. Não estou jogando confete, muito menos serpentina, mas pela tua atuação independente na Câmara dos Vereadores. Você é uma pessoa conhecida em Porto Velho, mas o programa vai para todo o estado e para todo o Brasil e quiçá para o mundo, tá? Tá certo. Quem é Alex Paletó? Olha, o professor Alex é filho da terra, nascido em Porto Velho, nascido em Rondônia, né, formado em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal de Rondônia. A gente tem pós-graduação em Educação, temos pós-graduação em Ciência Política e Sociologia, temos mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, mestrado em História, também temos MBA em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. A gente tem aí 20 anos de profissão como professor, apesar de estarmos aí como vereador, ainda estamos lecionando, né? Somos professor, né? Essa é a nossa profissão, né? E a gente continua nessa lida de trabalho, se dedicando arduamente na educação, também como figura política e pública vereador. A gente tem um programa de TV que completou 10 anos, né, esse ano, que é o Trilhando a História. Por sinal, muito bem produzido. Muito obrigado, a equipe trabalha bem, a gente está no AmazonSat, na Record e na Record News, né? Programa que resgata um pouco da história de Rondônia. Sou escritor também, a gente lançou um livro infantil esse ano, já estou escrevendo o segundo livro infantil, estou finalizando o livro adulto, que é sobre Porto Velho, o livro infantil é sobre Rondônia. A gente vai lançar o livro infantil primeiro ano que vem. Em 2020 a gente lança um livro sobre Porto Velho, inédito, um livro que acompanha a série do outro livro que eu já lancei, Rondônia, uma História, que é uma trilogia, são 3 livros que a gente está lançando. O terceiro vai ser sobre a Amazônia. Então, assim, filho da professora Helena Nina, né, foi diretora há muito tempo do Colégio Padre Chiquinho, John Kennedy, Getúlio Vargas, Barão Solimões, né? Quem me conhece sabe que eu fui professor ali do Colégio Dom Bosco, Interação, Colégio Municipal Padre Chiquinho, e hoje trabalho no Grupo Sapiens, né, um antigo Colégio Objetivo. Tá certo. E opa, faltou mais um, hein? Oi? Faltou mais um detalhe. É fã da Marvel. Eu tô aqui com uma homenagem ao nosso, né, estimado, agora saudoso Stan Lee, que infelizmente faleceu, né, com seus 95 anos de idade. E é um cara que preencheu muito bem a minha infância, eu acredito de muitas pessoas. Com certeza. E até hoje sou um nerd convicto, né, um colecionador
tanto da Marvel como da DC. Eu não tenho essa rivalidade com a DC, também gosto. E a gente ficou muito triste, mas aqui a gente está para homenagear essa figura tão importante da nossa infância, adolescência, juventude e vida adulta também. Com certeza, gostei, verdade. Alex, como é que foi a campanha, Alex? A campanha foi uma campanha bem árdua, né? A gente percebe uma coisa bem interessante, né? A gente viajou para o interior na perspectiva de conseguir alguns votos. A gente conseguiu um pouco mais de 400 votos. O interior é muito bairrista. Eles defendem muito o seu reduto eleitoral. Isso é importante, faz parte. Porto Velho já é um pouco diferente. Porto Velho, ela talvez pela pluralidade que ela possui, não sei se é isso, ela já é mais flexível em relação a votar em candidatos do interior. A prova disso aqui, 80 mil votos de Porto Velho foram para candidatos a deputado estadual do interior. E pessoas do interior, 12 mil pessoas votaram em candidatos a deputado estadual da capital. Então a capital ela consegue acreditar muito mais no candidato do interior do que da própria capital. O interior mais bairrista seleciona mais ali o seu reduto. Nós fomos o terceiro candidato a deputado estadual mais bem votado em Porto Velho. A nossa votação de vereador foi 4.039 votos. A gente, em Porto Velho, especificamente, fomos para 8.050 votos. Praticamente dobramos essa votação. E aí conseguimos um pouco mais de 400 votos no interior. Que arredonda aí... 8.441 votos. votos, mais ou menos. Nos faltou 300 votos para ser deputado estadual. Né? A leitura que a gente faz, tivemos muitos candidatos, né, que acreditaram na proposta de serem candidatos novos e a população então acreditarem neles. Tive alguns candidatos que eram do mesmo segmento que eu frequento, que defende patrimônio histórico, turismo, identidade local. Alguns candidatos à capital que acabaram também fragmentando os meus votos, pulverizando os meus votos. Também acredito que algumas pessoas, e eu não posso ignorar isso, é uma leitura que a gente faz, não queriam que eu saísse candidato a deputado estadual, queriam que eu concluísse o mandato de 4 anos. Conversei com algumas pessoas que entendiam assim, e eu sou um cara muito tranquilo, eu tenho que ouvir mesmo, não posso de forma alguma ignorar a opinião das pessoas. Alguns eleitores me falaram, poxa, eu queria que você ficasse 4 anos, não vou votar em você para deputado estadual, porque eu queria que você continuasse 4 anos como vereador. Mas a gente entendeu que como deputado naquele momento poderia ajudar a cidade com emenda parlamentar. E poderia fazer ações, né, que um deputado na capital se faz muito importante. Né? E a gente cita um exemplo hoje, né, que eu estou vivenciando. Ali o bairro Areal e a Baixa União são 2 bairros hoje que desde sábado estão sem água. Então, e o que não falta é água naquela área, né? Pois é, a gente está ali ao lado do Rio Madeira. Exato. Né? E a gente está desde sábado sem água. Fala, a gente está porque eu moro no Areal. Né? Você está sofrendo junto com a população, né? Junto com a população. E com criança, né? E eu tenho uma filha, então assim, a gente está correndo aí na CAERJ. A gente esteve já pela manhã, a equipe já esteve hoje lá na CAERJ, protocolando alguns documentos. Vou depois daqui lá para tentar encontrar uma solução, porque até agora o que a gente ouviu é que não há previsão para resolver o problema da falta da água da CAERJ. Simplesmente não há previsão. Não há previsão em relação ao bairro Areal e União. Isso me preocupou. Então a gente tem que resolver. Isso é uma coisa que um deputado estadual tem que fazer. Os deputados estaduais que são da capital, da última legislatura, precisavam brigar para saber o que acontece com a CAERJ. Uma CPI para saber o que está acontecendo. Conversar com os servidores para saber o que aconteceu com a CAERJ nesses últimos 4 anos. E não é um problema novo, né? Não é. E aí a gente tem o que é inadmissível, o 17º rio do mundo, do lado da cidade, e falta água na cidade. Vieram para cá 800 milhões de reais para levar água tratada, saneamento básico para 100% da cidade de Porto Velho, quase R$1 bilhão, e nada foi feito. Aliás, voltou dinheiro, falar a verdade. Então, assim, a gente precisa investigar isso. Precisa fazer isso. Por isso que eu sou um cara, Ivan, que mantenho a minha independência na Câmara de Vereadores e manteria também no governo do Estado. Ontem ficou decidida a formação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara de Vereadores para investigar a questão da educação e do transporte escolar no município de Porto Velho. É uma vergonha. Então, assim, inadmissível. Mais uma vez, o transporte escolar rural paralisado. Eu já perdi as contas. Ontem, convoquei, consegui as assinaturas necessárias. Até vereador da Base Aliada já desistiu, jogou a toalha.
assinou a convocação do secretário de Educação das empresas que prestam o serviço do transporte escolar rural, mais as secretárias, a Valéria e a Patrícia, que cuidam da parte de licitação e de gastos públicos da prefeitura. A gente precisa resolver a questão do transporte escolar rural de Porto Velho. Existem áreas de Porto Velho como Rio Pardo, um distrito, que não concluiu o ano letivo de 2017, que salve 2018. Prejuízo esse para essas crianças, né? Incalculável. É um prejuízo imensurável. É uma tragédia. Uma tragédia, isso é uma tragédia. E eu fico mais triste ainda é que não vejo solução pela frente. Eu vejo apenas promessas. Então, por isso o papel da independência é importante. Porque a gente é uma voz ativa dentro da Câmara para empoderar a população da sua indignação e sua revolta. Não tenho cargo comissionado, sou um cara independente, voto os projetos de acordo com a minha consciência, mesmo com as retaliações, mesmo com as perseguições, mas sei que é essa independência que fez com que a minha votação em Porto Velho dobrasse. E a gente vai mantê-la. No caso que envolveu a última operação que teve da polícia lá na Centram, parece-me que também vai sair uma nova CPI desse segmento também para se apurar as irregularidades que envolvem os contratos que a polícia tem investigado, a justiça tem investigado em relação à Centram. Convocamos também o secretário da Centram para quarta-feira agora, na parte da tarde, às 17 horas, e até convido a população, principalmente os usuários, né, de bicicletas, os ciclistas, questão de mobilidade urbana, para se fazerem presente lá na Câmara de Vereadores, que a gente vai conversar com o secretário Carlos da Centram sobre mobilidade urbana, sobre o planejamento da prefeitura em relação a ciclofaixas, ciclovias. Somos em Porto Velho, uma cidade plana, a gente tem poucas ciclovias, quando tem são mínimas. A gente tem uma na Raimundo Cantuária, temos uma e mesmo na Caúla, assim termina do nada. Sem sinalização adequada, o próprio munícipe não respeita as ciclovias. Não é educado para ter ciclovia. A gente tem na Zona Leste também, temos a estrada de Santo Antônio, mas a gente precisa mais disso. A gente já tem um público muito forte que usa bicicleta. E ao mesmo tempo vai cobrar sobre a nova licitação do transporte coletivo, né, que é uma coisa absurda, né? A gente já está aí desde a gestão passada com um contrato fraco, emergencial, e a gente exige que rapidamente se faça essa nova licitação para regularizar e termos o transporte público coletivo com qualidade. Quem vai ali na Praça Marechal Rondon, vulgarmente chamado de Praça do Baú, que até não gosto nem de falar assim. Nem o baú tem mais, né? Pois é. Mas você vê ali a população no sol. Verdade. Os transeuntes no sol. Ou na chuva, que a gente começou a época de chuva. E no centro da cidade. Por isso eu sou a favor da reativação do retorno do terminal integrador. O terminal integrador de Porto Velho virou uma cracolândia. Entre ali a Euclides da Cunha e a Rogério Weber. Entre o Cainágua e o Areal. Existem hoje 40 moradores, usuários de drogas entorpecentes, mais de 20 barracas. Virou uma cracolândia à luz do dia. Já mataram 2 moradores de rua. Os camelôs e comerciantes que vivem ali do lado estão se sentindo prejudicados. A gente precisa reativar o terminal integrador de Porto Velho para que a população possa ter um serviço de qualidade, para que possa haver a integração, para que o passageiro que paga R$ 3,80 não tem que pagar 4 passagens por dia, pague 2 com esse terminal integrador. E, ao mesmo tempo, valorizar os camelôs. Tirar os camelôs da Praça Jonatas Pedrosa, que virou um antro, virou um ambiente inadequado, uma praça histórica em homenagem ao governador do Amazonas, Dr. Jonatas Pedrosa, que criou o município de Porto Velho, uma praça importante na Avenida 7 de Setembro, que não é mais praça. Tenho certeza que os camelôs nem se sentem à vontade em trabalhar ali, mas não tem outra opção. Então eu acredito que o prefeito de Porto Velho precisa, o quanto antes, de forma emergencial, resolver essa questão. Não dá mais para ficar do jeito que está o terminal integrador e os camelôs na Praça Jonatas Pedrosa. Paletó, eu faço um acréscimo nessa questão dessas praças ocupadas por camelôs. Aquela ali, a Praça dos Pracinhas, que o pessoal da FEB, também, em frente à Capitania dos Portos, sim, ali sim, tem um marco que se sumiu
no meio daquele monte de barraca ali. Aquilo ali não pode, aquilo ali é uma coisa inadmissível no centro da cidade. Ali é uma questão que envolve o último prefeito, que é anterior ao Mauro Nazif. O prefeito Roberto Sobrinho, que encaminhou aquelas pessoas. Aquelas pessoas ficavam antigamente na estrada de ferro Madeira Mamoré, que aí a gente precisa também abrir um parênteses, uma ressalva. A gente também critica, aponta, mas também a gente elogia. Começou a obra de revitalização da estrada de ferro Madeira Mamoré, com a briga nossa, mas foi uma ação de muitas mãos. Houve a ação da Funcultural, da Associação dos Ferroviários, do Ministério Público Estadual, Federal, do IFAM, do próprio prefeito de Porto Velho. Isso eu acompanhei, ele esteve em todas as audiências nessa briga pela revitalização da ferrovia. E esses caras, esses comerciantes que ficavam lá anteriormente, foram retirados pelo Roberto Sobrinho naquela reforma que aconteceu lá. E vieram para essa praça de forma provisória e permaneceram agora lá definitivamente. E aí você tem os pracinhas, para quem não sabe quem são os pracinhas, são os soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial. Fizeram aquela praça de homenagem que foi ocupada, infelizmente, por esses comerciantes, porque foi uma medida oficial que a prefeitura naquela oportunidade que essa revista. Eles precisam também de um ambiente propício, né, para o trabalho deles. A gente fica muito triste em relação a isso. Né? Tá certo. Uma outra coisa que eu queria falar contigo, você falou sobre e a questão da saúde no município de Porto Velho. Eu sei que nós temos 3 prédios de UPAs abandonados, prédios construídos, estão abandonados, Castanheira, Três Marias e tem uma terceira aqui, Lagoinha. Acho que é Lagoinha, que estão abandonados, estão os prédios lá. Não, o Castanheira está funcionando bem mal, não está funcionando. Ele foi reativado pelo prefeito Wildo no início desse ano. E ele desativou a Manuel Amorim para poder ativar o Castanheira. Só que, infelizmente, o Castanheira, eu estive fazendo uma fiscalização lá este ano, funciona muito mal. São vários os problemas. Portas extremamente já em estado de estrago. Tem que trocar. Cupim, infiltrações, sem ar-condicionado também, um ar-condicionado apenas funcionando em uma clínica. Então, assim, vários realmente nem sempre a culpa, né, é do médico e é do servidor. É da infraestrutura que não existe. É inadmissível, humanamente impossível, 3 médicos atenderem 200 pacientes. Com certeza. Não tem como. E é o que acaba acontecendo. Então, UPA Zona Leste, UPA Zona Sul, sobrecarregada demais. Às vezes faltando insumos, gases, faltando medicamentos, a parte de refrigeração. Ana Adelaide, UPA Zona Sul e UPA Zona Leste, sem refrigeração já há mais de um mês. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo. A gente... Refrigeração, já protocolamos, já fizemos inúmeros pedidos de providência, já vimos todas essas demandas e a gente fica triste porque a população enfrenta um calor absurdo nessas unidades e, claro, ainda mais quando esperam muito tempo para serem atendidas devido a essa sobrecarga. Hoje o prefeito da cidade precisa contratar mais médicos, ele precisa cortar da própria carne, ele precisa reduzir a quantidade de cargos comissionados ou reduzir o salário desses cargos comissionados para poder contratar médicos. Existem 30 médicos concursados que precisam ser chamados para atender essa demanda no município de Porto Velho. Vocês pretendem abrir alguma CPI? Olha, da saúde não há nenhuma denúncia no que tange a corrupção. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela existe quando há algum resquício, alguma possibilidade de crime de responsabilidade ou de improbidade administrativa. Em relação à saúde, nesse exato momento, não há nenhuma denúncia. O que há é uma insatisfação à prestação de serviço. Agora, em relação à educação, em relação à questão da Centram, é o que eu fiquei sabendo que alguns vereadores, inclusive alguns integrantes da base aliada, estão querendo uma CPI da Centram. Ontem foi feita a leitura de uma denúncia em relação à educação de Porto Velho e foi formada uma comissão parlamentar de inquérito. Então a gente acredita que a partir daí essa CPI vai investigar todos os meandros e as problemáticas que envolvem a educação, principalmente o que tange transporte escolar.
Alex, você falou no início da nossa conversa que apesar das perseguições, que tipo de perseguição? Eu já fiquei sem chefe de gabinete 7 meses, porque a minha chefe de gabinete é servidora do município de Porto Velho, da área de educação, como presidente da Comissão de Educação. A gente queria uma pessoa capacitada para que pudesse me acompanhar na avaliação do Plano Municipal de Educação, na execução do Plano Municipal de Educação, das 20 metas que, infelizmente, a Prefeitura sequer vai alcançar alguma meta. As metas são bem pontuais e importantes, valorização do servidor, construção de creches, metas do IDEB. A gente não consegue nem levar o aluno para a escola, imagine alcançar a meta do IDEB. Não dá para falar em meritocracia com os alunos, não, né? Então, assim, a gente tem um grau de dificuldades. Porto Velho tem 139 unidades escolares, né? Dessas são 50 extensões, prédios adaptados como escolas improvisadas, o que para mim também é terrível. Com certeza. Alguns são inadequados. E a Prefeitura gasta muito dinheiro, gasta 6 milhões de reais pagando aluguel para esses prédios improvisados. Ela tem que construir sala de aula. Então aí a gente pediu, né? Essa servidora, que durante o primeiro ano de mandato esteve conosco e no segundo ano na renovação não quiseram renovar a concessão dela. E isso atrapalhou bastante a gente. Foi proposital, porque a gente estava fiscalizando muito. Pedido de providência da gente, que muitas vezes não foi atendido, né? Por essa questão. E a gente acaba sendo realmente, muitas vezes, neutralizado politicamente. Já mudaram a sessão ordinária da Câmara da tarde para amanhã, para me tirarem de sala de aula. Eu vi essas histórias que estavam planejando fazer isso também. Então, assim, a gente passa por situações assim, bem difíceis. Quando eu votei contra o aumento da taxa de iluminação pública, a famosa COSIP, aumento abusivo da população, a gente ia ter um evento uma semana depois, na Vila Tupi, onde a gente tinha solicitado o apoio, já havia sido confirmado esse apoio, da Secretaria de Esportes, da Indu e da Funcultural. E de última hora nos tiraram esse apoio. E a ideia foi essa, olha, foi ordem do Executivo porque você votou contra a COSIP. E que prejudicou foi a população lá da Vila Tupi, que era um campeonato de vôlei que a gente estava patrocinando, da comunidade, vôlei de areia. Mas graças a Deus os empresários que eu busquei apoio nos ajudaram para poder solucionar a demanda que me faltou em virtude da ausência da Prefeitura naquele momento para aquela atividade ali no bairro da Vila Tupi. Mas a gente segue, a gente não tem problema com isso não, a gente está aí para aguentar toda a pressão, a gente prefere ter propósito que trocar o nosso propósito por propostas. Tá certo, tá certo. Ô Vicente, o pessoal tá falando aqui que tá sem áudio, tá? Dá uma olhada aí, o pessoal tá recebendo aí. Você que tá aí do lado, manda pergunta, manda questionamento, participa, isso com certeza, eu tô aqui para conversar com o Alex, tá bom? Beleza. Alex, falando da prefeitura, qual que é a tua avaliação no modo geral? Qual nota que tu dá para a administração Hildon Chaves? Eu dou 5. 5? Rapaz, 5. Tá feio, hein? Dou 5 para a aqui já deram 4. Eu vou pontuar. Apesar de ter votado contra o aumento da taxa de iluminação pública, a COSIP, tem melhorado. A parte do trabalho do secretário Tiago, eu acredito que ele tenha feito um bom trabalho, a gente tem que reconhecer. A Secretaria de Meio Ambiente, o Robson, tem feito um bom trabalho também, tá, no setor de meio ambiente. Deixa eu lembrar de uma outra secretaria que tem feito um bom trabalho aqui. É complicado. A educação está com problema, a saúde está com problema, é o grande gargalo dessa administração. Centram. Absurdo. Problema. Centram não resolve a questão da licitação, uma demora infinita. Serviços básicos. Ainda trabalha bem em serviços básicos, apesar de ter uma denúncia minha em relação à compra de cal de forma irregular, minha e de outras 2 vereadoras, Elis Regina e Cristiane Lopes. A de obras, muita dificuldade também. A Funcultural, médio, né? Médio. A de esporte, médio, né? A de agricultura, não pelo seu secretário, que é uma pessoa bastante capacitada, mas um erro de administração que precisa ser revisto. Uma sugestão, mais uma vez, à gestão do atual prefeito. Separar a Secretaria de Meio Ambiente de Agricultura. Não deu certo. Que não faz nenhuma coisa nem outra, né? Não deu certo. O setor produtivo sofre. As estradas rurais estão em péssimo estado. Verdade. O secretário
Uma pessoa que tem uma capacidade, um currículo invejável, mas não tem autonomia, não tem gestão plena. Ele é um subsecretário. E é um setor que produz em Porto Velho. Nós temos a maior quantidade de cabeças de gado de Rondônia. Um cinturão verde. E você tem um setor de piscicultura muito forte, pujante. Tem sofrido bastante. Transporte escolar tem sofrido porque as estradas estão ruins também. Escolar rural. Então, assim, a agricultura acaba fazendo as duas coisas. Ao tempo que ela arruma as estradas para escoar a produção rural, facilita a mobilidade desses veículos do transporte escolar rural. Então, assim, a gente sabe que muita coisa precisa ser melhorada. A Agência de Desenvolvimento aí tem feito um bom trabalho, mas assim, eu dou nota 5 porque eu acho que diante de todas as promessas, aquilo que nos foi apresentado durante a campanha do atual prefeito, muita coisa não foi realmente implementada ou cumprida. Então, assim, não vejo ainda realmente aquele choque de gestão esperado. A saúde está um caos. O prefeito falou que esse ano era o ano da saúde. Não está sendo. Não está sendo. Não está sendo o ano da saúde. Esses dias estava faltando vacina de meningite em algumas unidades básicas de saúde. E o Ana Adelaide está numa situação precária. Precária, de infraestrutura, muro caindo, fossa, sem refrigeração. Os médicos sofrem, os servidores sofrem, a população vai lá, reclama em cima deles, briga com eles, às vezes vai para agressão porque a família está desesperada, quer tratamento. Então, assim, é uma série de demandas. Olha, eu sei que não é fácil ser prefeito de Porto Velho. Não. Tem uma cidade cheia de problemas, são 34 mil quilômetros quadrados, do tamanho de um país como a Bélgica, ok. Que não é motivo de orgulho para a gente esse tamanho, né? Mas quem se candidatou a prefeito não fui eu. Já sabia. Eu assumo a responsabilidade de ser vereador. Ninguém mentiu para mim. Eu sabia que ia ter problema e que ia ter demanda. Mas eu não sou executivo. Eu sou legislativo. Claro. Eu sou termômetro. Eu vou na Zona Leste, vou na Zona Sul, vou na Zona Norte, área central, vou nos distritos, vejo os problemas e as demandas e levo à prefeitura. Eu sei que o prefeito não é onipresente, onisciente, onipotente, até porque ele viaja muito. Então, assim, eu estou para fazer a minha parte. E eu levo essa demanda para a prefeitura. Esse é meu papel, fiscalizar. Às vezes, alguns comissionados ficam irritados quando a gente faz algum tipo de denúncia ou responde algum eleitor na internet. Olha, meu papel é denunciar. Ah, mas o senhor também tem que participar, tem que dar alguma sugestão. Olha, eu me canso de enviar sugestões aos secretários. Me canso de enviar sugestões aos secretários. Me canso. E na Câmara também eu faço muito. Agora, eu não sou executivo, eu sou legislativo. E meu papel é denunciar, fiscalizar, cobrar, criar projetos de lei. Essa é a nossa demanda. Não sou eu que tenho o orçamento do município de Porto Velho nas mãos para executar. Verdade, verdade. Agora, Paletó, saindo um pouco da cidade de Porto Velho, do município de Porto Velho, como é que você está avaliando esse final de governo do estado aqui, Daniel Pereira, como diz, fechando as portas ou dando adeus? Olha, eu vou ser bem sincero, né? Eu gostaria do Daniel Pereira, governador de Porto Velho. De Rondônia. De Rondônia, perdão. Mais tempo. Olha, estou preconizando aí alguma coisa para Porto Velho. Daniel aí. Mas eu gostaria muito que o Daniel tivesse realmente um mandato completo de 4 anos, né, no estado de Rondônia. E foi um mandato tampão, né? Mas eu acho que ele poderia fazer muito mais por Rondônia por 4 anos, né? Não dá para a gente avaliar um governo em pouquíssimo tempo como ele teve, pegando o orçamento de um outro governo. É um mandato tampão. Sofreu agora uma operação que ainda está sendo investigada, a questão da Sedan, que é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, que é em relação ao meio ambiente, a questão da fiscalização. Mas eu acredito que ele mereceria um mandato completo para mostrar trabalho. Eu avalio o Daniel como uma figura pública e política das mais idôneas, né, da mais invejável, positivamente, né? Uma pessoa que tem uma grande admiração e respeito. Ele não saiu porque ele não quis também, de certa forma, né? Pois fico triste. Mas foi um cara de palavra também, né? Foi um cara de palavra, que é uma coisa que na política é difícil. Eu fui vítima disso, né? Quem me conhece sabe que eu não fui eleito deputado estadual porque uma pessoa que tinha fechado palavra comigo, honrado comigo uma situação de apoio político, no final das contas, por dinheiro, mudou de lado. Isso acontece.
Daniel não, foi um cara de palavra, que poderia ter sido seduzido pelo poder muito rapidamente. E que diz muito sobre ele esse ato. Então, assim, é um cara que a gente precisa realmente ter respeito. Tá bom, com certeza. E qual a tua expectativa em relação ao governo Marcos Rocha? Então, eu não conheço o atual governador eleito aí, Marcos Rocha. Não tenho qualquer tipo de intimidade com ele. Alguns de seus apoiadores chegaram a nos procurar, né, para apoiá-lo no segundo turno. Eu preferi me manter neutro. Né? Entendi que não era importante naquele momento. Para mim, a eleição acabou no momento que eu não fui eleito ali. Focar naquilo que agora é o meu mandato, de 2 anos aí em diante para vereador. Então não conheço. Teve uma passagem no Colégio Tiradentes, né, como diretor, depois como secretário do Mauro Nazif de Educação, né, e depois como secretário lá de Justiça, do governo Confúcio. Então não tenho qualquer tipo de intimidade, não posso fazer nenhuma avaliação. Desejo sorte. Espero que ele consiga fazer uma boa administração. Rondônia precisa continuar gerando emprego e renda. Precisa se tornar um estado muito grande. Já é grande, mas precisa ser grande realmente com G maiúsculo. Né? Eu acho que é um estado estrategicamente bem localizado. A gente precisa resolver uma série de demandas no campo da agricultura, no campo do meio ambiente, da geração de emprego e renda e infraestrutura. Né? O ambiente da educação, da saúde, que é um caos. A CAERD é um problema, minha revolta é a CAERD. Estou culpando aqui servidor, ninguém. A CAERD é problema. Porto Velho está sem água, né, em algumas regiões. A gente precisa resolver essas demandas. E a segurança pública também, que eu acho que vai ser um grande desafio. Por ele ser um homem da segurança pública, talvez a gente tenha algum resultado. Não sei. Até porque a gente já teve um prefeito que foi médico, um governador que foi médico, e nem sempre isso quer dizer que a saúde nessas áreas vão bem. Né? Verdade. Acho que uma dívida que o Confúcio deixou com a população de Porto Velho foi o João Paulo II, né? O euro era para ter saído. O euro realmente era um equipamento de saúde importantíssimo para Rondônia e para Porto Velho. Que o Marcos Rocha consiga dar prosseguimento às obras, né? Então, foram embargadas pelo Tribunal de Contas, um problema todo, né? Agora, Paletó, nessas eleições que passaram, está falando de governador e tal, que foi eleito, quem você acha que foi a grande surpresa? Você como político? Olha, eu acho que o Vinícius Miguel, na região de Rondônia, foi uma grata surpresa. O Vinícius, ele teve o lançamento da minha campanha. Né? Esteve lá, pedi para ele subir comigo no palco. Até pedi permissão ao presidente estadual do meu partido para poder fazer isso, né? Para não soar como infidelidade, até porque meu partido estava apoiando outro candidato. Mas é um amigo de adolescência, um amigo de academia, um amigo de estudo também, estudamos juntos. Fizemos parte também de uma fraternidade, qual eu fui presidente ele também, que é chamada Ordem Demolei. Então, assim, eu sabia que ele ia ser um grande debatedor. E o Vinícius realmente cresceu no debate. Pouco tempo na TV, pouco recurso para poder correr o estado. A gente se encontrou durante muita campanha e falou da dificuldade financeira de poder viajar ao estado de Rondônia. E eu acho que ele cresceu no momento certo. Eu acredito que se tivesse mais 1 semana e meia de campanha e mais alguns debates, o Vinícius provavelmente iria ficar em terceiro lugar ali. Correndo o risco de ir para o segundo turno. Né? E espero que ele continue nessa caminhada, que ele crie musculatura, que ele vislumbre no futuro aí a Prefeitura de Porto Velho, quem sabe, né? Ou também a vereança. Eu vou sair para a reeleição para vereador, gostaria muito de tê-lo lá como vereador na Câmara Municipal de Porto Velho, seria um grande vereador, tenho certeza disso. Se ele quiser ser prefeito ou a vice, terá o meu apoio, um apoio de amigo, talvez não político, que depende muito das alianças partidárias. Mas eu acredito que é um cara preparado. Sei disso porque a gente fez curso de administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, né? Inclusive ele e o Léo Moraes, os 3 juntos, né? Coisa do destino, isso lá em meados de 2010, fizemos esse curso juntos. Então acredito que o Vinícius, ele veio para ficar. Ele vai ter que trabalhar muito a musculatura dele, a questão partidária, o grupo dele, para que ele realmente possa se consolidar. Agora ele está numa fase de terminar
né, a tese de doutorado dele, né, que ele tem que também. defender agora no final do ano. Desejo sorte a ele, é um amigo pessoal, temos uma boa convivência e acredito que ele tem um bom futuro aqui para Porto Velho e eu fico muito feliz. A gente precisa de mais pessoas com capacidade, com discernimento, com honestidade e caráter na política de Rondônia. Com certeza. Você é como todo mundo já sabe, você é um historiador. Um homem que, como diz outro, estuda a história, estuda o passado. Como tu vê esse momento hoje, com Bolsonaro chegando ao poder? Como é que um cara de ultradireita, digamos assim, com as frases que ele falou durante a campanha, durante a vida política dele, foi um cara que passou 27 anos, se não me engano, no Congresso, deputado apagado, deputado do baixo clero, digamos assim. Ele chega ao poder com esse discurso racista, homofóbico, e é um discurso que em 7 dias agora ele já causou um estrago, tanto nacional quanto internacional, nas nossas relações com o país, por exemplo, quando decide colocar a embaixada brasileira, mudar a embaixada brasileira em Jerusalém. Como é que estava ali esse cenário, como historiador? Olha, eu acho que o Bolsonaro, ele ainda vai se adaptar à figura de estadista, né? Ele ainda vai ter que entender esse perfil. Ele está falando agora em nome do Brasil. Qualquer tipo de fala tem repercussão internacional. Então tem que ter sempre uma boa avaliação, cuidado. Não vai dar mais para ele ter a postura que ele tinha como deputado federal. Ou como candidato, né? Ou como candidato em temas polêmicos. Agora ele precisa unir o Brasil. É difícil. O Brasil teve uma eleição muito polarizada, uma eleição muito intolerante. E eu estava conversando com um colega historiador, é muito difícil nós historiadores avaliarmos ainda esse fenômeno, até porque ele não teve um desdobramento ainda, final, né? A gente precisa ter ele como um todo. Mas eu vejo que na realidade a eleição do Bolsonaro é a imagem da insatisfação do povo brasileiro com a figura política. Apesar de ele ser político há muito tempo, ter tido inúmeros mandatos, mas era um dos políticos que a revelia falava contra um governo que, em média, né, na época do Lula, era um governo que vinha bem no segundo mandato, principalmente. Tanto que o Lula conseguiu eleger a Dilma, que não tinha qualquer tipo de expressão política. Essa é a verdade, não é uma ofensa. A Dilma não tinha expressão política. Ela era uma ministra estratégica, mas era uma ministra, e o Lula conseguiu eleger a Dilma. Então, naquele momento em que você tem um cenário propenso à esquerda brasileira, o Bolsonaro era um dos poucos aqueles que se levantava contra. Eu acho que isso marcou muito ele, criou nele uma identidade. Quando se reverteu negativamente o cenário da esquerda, isso de um modo geral até na América Latina, eu acho que hoje a esquerda, principalmente a esquerda reformista, que é uma esquerda mais nova, diferenciada, como a de Michelle Bachelet no Chile, que tem feito um bom governo, está no 3º mandato, um bom desempenho. Os índices de desenvolvimento urbano do Chile são fantásticos. A educação do Chile é a melhor da América Latina, tem a melhor nota. A gente vê uma esquerda também no Uruguai, que tem se mantido de forma satisfatória. O último, Mujica, um grande governante, um grande estadista. Agora, a gente tem as exceções da América Latina, né? Nós temos o Maduro na Venezuela, né, com muitos problemas, Rafael Correa no Equador, Evo Morales ainda meio termo na Bolívia, mas tem tido vários mandatos. E hoje a gente vê realmente um jogo mais equilibrado. Isso teve efeito no Brasil. Hoje você tem um governo da direita no Brasil, um governo de direita no Paraguai, chegou a ser de esquerda com Fernando Lugo, né, o bispo Fernando Lugo, que foi impeachmentado e houve uma eleição para um presidente da direita. Na Argentina, O Macri. Macri que está enfrentando problemas agora, nem tudo aquilo que ele prometeu está conseguindo executar. Eu tenho até que... Veio com um discurso também de direita muito forte e atuante. Né? Dizem que o Macri é o Bolsonaro amanhã. Tem aquela Orloff que tinha aquela... Eu sou você amanhã. Vamos ver. Eu fui até muito contestado por alguns colegas historiadores, que eu falei, eu acho a candidatura do Bolsonaro legítima. Legítima. E eu só falei, mas como é que você pode aceitar? Olha, cara, eu sou contra a intervenção militar. Eu sou amigo de muitos militares. Os últimos generais que passaram pela 17ª Brigada, fiz muitas parcerias. O André Novaes, o Costa Neves, o atual Leal, tenho uma grande amizade. E eu sei que a missão do Exército é uma. Ela é clara, somente na Amazônia. Eu acho legítimo que os militares saiam candidatos.
Não vejo problema nenhum. Isso é a prova cabal de que não é necessário haver intervenção militar para que o militar participe da vida política, que ele faça isso de forma democrática. E o que houve realmente foi por parte da população uma indignação com o cenário atual. Desemprego, inflação, corrupção. E não é só corrupção na esquerda, tem na direita também. A gente precisa, né, o pau que bate em Chico precisa bater também em Francisco. Não tem que ter dois pesos e duas medidas. A única coisa que me preocupa é a intolerância, o discurso realmente intolerante, de preconceito. Acho que a gente precisa criar no Brasil a responsabilidade de respeitar o outro, da forma que ele deseja ser. A gente não precisa oxigenar, eu não preciso jogar gasolina no fogo, eu preciso realmente criar um cenário de harmonia. Claro, cada um respeitando, cada um no seu quadrado, mas respeitando seus posicionamentos. Então, assim, eu ainda avalio o governo Bolsonaro ainda um governo pós-campanha, pós-período eleitoral. Vi algumas nomeações de alguns ministros, algumas contestáveis, outras não. Mas eu acredito que isso só vai ser possível depois de uns 9 meses de governo, para a gente avaliar o que vai ser o Bolsonaro daqui para frente como presidente da República. E foi uma surpresa. A eleição foi uma surpresa. O fato de ele não ter participado de alguns debates em face do atentado que ele sofreu, que a gente condena naturalmente, querendo ou não, isso possibilitou que ele não fosse exposto no campo das ideias, no campo de gestão, de propostas. Né? O debate ele é importante para a população sentir mais ou menos segurança em seus candidatos. Né? E acredito eu também que o debate poderia demonstrar mais para todos nós. Mas se uma opção, né, dele no último momento não participar, ou por questões de saúde, ou por questões de estratégia, né, no campo da política e na eleição, mas eu acho que o debate poderia salientar melhor o que seria o governo daqui para frente. Tá certo. Qual o recado? A gente, infelizmente, aqui é uma questão de tempo, né? O Vicente já está ali agitado. Alex, qual o recado que você deixaria para os rondonienses nesse final de 2018, né? E o que esperar de 2019? Olha, primeiro assim, desejar a todo mundo de Porto Velho, todo mundo de Rondônia, que esse final de ano nós consigamos realmente fechar um ciclo de um ano de muitas batalhas, de muitas conquistas e naturalmente de muitas derrotas. Que 2019 possa ser um ano melhor para Porto Velho, um ano mais produtivo para Rondônia, que a gente consiga resolver demandas como geração de emprego e renda. Me preocupa muito isso em Porto Velho. Porto Velho o ano todo só conseguiu gerar 76 empregos. Uma cidade do tamanho... Então assim, o interior tem gerado muito mais emprego, porque a agricultura está forte, está fortalecida, o setor produtivo, as commodities, está dando certo no interior. A gente precisa efetivar o nosso polo industrial em Porto Velho, que é uma vergonha, não tem infraestrutura nenhuma. E eu acredito que a gente precisa fazer com que o executivo, no âmbito municipal e estadual, consigam se comungar em Porto Velho. A capital está precisando muito de geração de emprego e renda. O índice de violência altíssimo na nossa cidade é resultado da falta de opções para a nossa sociedade. E a gente sabe que Porto Velho sempre carregou consigo uma sina, a capital do contra-cheque. A gente precisa reverter isso, a gente precisa mudar isso. Eu acredito que isso só vai dar certo quando o futuro governador, Marcos Rocha, sentar ao lado do atual prefeito e tentarem propor uma agenda para Porto Velho, para a capital. Infelizmente, a gente sempre teve problemas entre o setor do município e o setor do governo em comungar, entrar em comunhão em relação aos benefícios para a nossa capital. Eu não aguento mais ter Porto Velho como um 27ª capital, a última em relação a saneamento básico e água tratada. Não aguento mais Porto Velho em relação à questão da violência, à questão do desemprego. Eu acho que a gente precisa melhorar algumas coisas na nossa cidade. Porto Velho não é uma cidade arborizada, uma cidade que tem um transporte escolar terrível, um transporte coletivo absurdamente horrível. Então a gente precisa melhorar essas coisas. E a única coisa que eu desejo para 2019 é que o governador do estado, independente das siglas partidárias,
no campo estratégico para 2020, possa entender que boa parte dos eleitores da capital votaram nele e que ele precisa ajudar a nossa capital, mas em comunhão com a prefeitura, independente de siglas partidárias. Porto Velho é muito maior do que essas disparidades e essas diferenças. Eu acho que a gente tem que deixar de lado qualquer tipo de posicionamento mesquinho e egoísta, pensando na coletividade da nossa cidade. Tá certo. Mas antes de eu fechar aqui, eu vou dar a voz ao nosso internauta. A Biazinha Amaral tá dando um alô. Valeu, Bia. Um abraço para você. O Sarsam PVH também tá dando alô. Sarsam, a questão do áudio acho que já foi resolvida, tá? Um abraço para você, amigo. Obrigado pela tua participação. O Guilherme dos Santos tá dizendo aqui. Ele falou bastante. Senhor vereador, estamos vendo uma gestão que não cuida do povo. Vemos os seus trabalhos e sabemos que são benéficos à população rondoniense. Na minha opinião, não temos o próximo candidato à prefeitura. O senhor é um bom nome. Teremos Alex como candidato? Eu apoio. Obrigado. Eu vou ser bem sincero. É o Guilherme. Guilherme, muitas pessoas chegaram para mim, para que eu saísse candidato a prefeito em 2020. Eu não neguei a possibilidade de ser candidato, mas não é o meu projeto político. Meu projeto político é sair a reeleição para vereador de Porto Velho. Mas não descarto essa possibilidade. Mas deixo bem claro que essa não é a minha intenção no momento. Mas muitas pessoas já apontaram esse rumo para a gente, muitas. Mas existem outros bons nomes. A Cristiane Lopes, vereadora também, se destacou muito nesse processo eleitoral. É uma boa candidata, uma vereadora preparada, muito dedicada. Temos o empresário Augusto Pelúcio também, que é um possível candidato. O próprio Léo Moraes também, que é do mesmo grupo do Augusto Pelúcio. O Vinícius Raduan. E, sei lá, o Daniel Pereira, nosso atual governador. Quem sabe ele não quer também ser candidato a prefeito de Porto Velho. Existem muitas possibilidades. O próprio Wildon vai sair para reeleição, que é muito natural, né? É o grupo político dele que vai ver como é que vai ser essa situação. Mas a gente tem muitos nomes. Eu acho que para 2020 haverão muitas opções para prefeito. Nome de qualidade, né? Isso é ótimo. Espero que realmente essa qualidade seja mantida, né? Que os próximos nomes que venham surgir tragam essa qualidade. Tá certo. Tá aí, Guilherme. Tua resposta foi dada, ok? Um abraço, obrigado pela tua audiência. O Antônio Luiz, quando as autoridades municipais e estaduais vão olhar com muito carinho no turismo? Recebi uma visita de parentes do Rio Grande do Sul. Acho que ele quer dizer que o pessoal ficou meio decepcionado. Assim, qual é o nome da pessoa? É o Antônio Luiz. Antônio Luiz. 18 meses é a previsão para a obra da revitalização da Estrada de Ferro. Foi uma luta nossa, esteja concluída. E eu te dou uma dica, na próxima vez leve os turistas ali para o Memorial Rondon. É um projeto que nós participamos também em 2015, inclusive com emenda parlamentar do Léo Moraes, que hoje é deputado federal eleito. Na época o André Novaes, o general da 17ª Brigada, iniciou aquele projeto. E hoje a gente está ajudando os ferroviários a arrumar os trilhos ali do quilômetro 6 ao quilômetro 7 do Memorial Rondon, para que possa ser reativado um passeio de litorina e cegonha. Então você tem o Memorial Rondon, a Igrejinha de Santo Antônio, o Museu de Santo Antônio, o Marco Divisório do Amazonas e Mato Grosso, Hidrelétrica, Rio Madeira. Você vai ter um complexo muito bacana ali de turismo, é uma região hoje propícia para esse tipo de atividade. Então seria da Estrada de Ferro ao Santo Antônio, né? Mas hoje você já tem esse complexo que eu citei anteriormente. Do quilômetro 6 ao quilômetro 7 já tem um passeio de litorina e cegonha. Tá certo. Daí, Antônio Luiz, uma dica, hein? Valeu, obrigado pela tua audiência. O Beto Andreoli, valeu, Beto, um abraço para você, meu caro. Luiz Carlos Pereira, tô sabendo que você chegou, meu amigo, já tô sabendo, um abraço. O Júnior Coimbra, este será nosso prefeito um dia. Olha aí, a pressão tá forte, hein? Valeu, Júnior, um abraço, obrigadão, meu caro. Aí, Dalé Umbelino, oi, Dalé, um abraço para você, meu amigo, obrigado pela tua audiência. O Luiz Carlos Pereira já foi e tal. E o Júnior Coimbra, meu professor querido, você será nosso prefeito um dia. Já falei para você. Um grande abraço, um grande abraço. Tá certo. Minha gente, eu só tenho a agradecer a você, obrigado, Alex, por ter vindo aqui conosco, batendo essa conversa aqui com a gente. Acho que é sempre válido, tá? E sabe que as portas estão abertas, tá bom? E para você, meu amigo, um abraço e até amanhã, com certeza.